Bem-vindos a mais um podcast da Lesp. Hoje a gente recebe o deputado Simão Pedro, do PT. Vamos falar um pouquinho sobre as atividades aqui de assuntos desportivos, na Comissão de Habitação, também as atividades e o que já foi possível entender na CPI da epidemia do crack. Obrigada por participar aqui do podcast, deputado. Obrigado, Nani, pelo convite, obrigado pela oportunidade também. Fico feliz e contente de vir aqui na TV Lesp dialogar com o nosso público, né, com os nossos eleitores, povo paulista. Bom, deputado, já começando com a questão da CPI da epidemia do crack, né? Já tem ali, foi aprovado recentemente convites para ouvir diversas autoridades, como o subprefeito ali da região da Sé, também especialistas, né, na questão de combate aos narcóticos, enfim. O que vocês pretendem abordar com essas autoridades e o que já foi possível entender dos trabalhos da CPI? Então, Nani, eu e o deputado Eduardo Suplicy, né, representando o PT na comissão. Não é uma comissão que foi proposta por nós, da oposição, mas foi instalada e nós entendemos que era importante participar, acompanhar os debates e buscar dar uma contribuição para esse assunto, que é um assunto de fato preocupante, né? Do nosso ponto de vista, não existe uma epidemia do crack no Brasil, né? Porque os números oficiais dão conta que de cerca de 3,5 milhões de brasileiros são viciados em drogas ilícitas, dos quais 200 mil usam crack, né? Aqui na cidade de São Paulo, ali na Cracolândia, você tem o fluxo ali, gira em torno de 800 mil pessoas, né? Eu fui acompanhar a comissão na cidade de Santos e ouvimos relatos da Polícia Militar, por exemplo, que tem vários focos lá de usuários, mas um com 10, outro com 2 pessoas, 3 pessoas, números que mostram que é possível você fazer uma abordagem correta, encaminhar para o tratamento, encaminhar para uma situação de saída ou de tratamento, se assim as pessoas quiserem, né? Então isso é uma coisa. Agora, é evidente que a forma que os governos, as autoridades, a sociedade trata o assunto pode se tornar mais visível, mais problemático, né? Então, nós, tanto eu como o deputado Eduardo Suplicy, os demais deputados e deputadas apresentaram sugestões de convites para autoridades na área das universidades, na área médica, né? Autoridades da área policial, autoridades, gestores públicos, né? Então a nossa ideia é ouvir bastante para depois elaborar um relatório. A gente espera que seja um relatório elaborado por todos os deputados, com contribuição de todos, né? E não somente do deputado proponente, né? Mas a ideia é que a gente tenha uma abordagem mais geral, né? Não facciosa, não só de uma tendência, de visão, né? E que a maioria acabe, por maioria, aprovando um relatório que às vezes nós discordamos, né? Vou te dar um exemplo. Eu prefiro muito mais a abordagem do ponto de vista da redução de danos. Eu acho mais eficaz, tem se mostrado muito mais eficiente na abordagem, no tratamento, na solução, né? Do que uma abordagem repressiva, uma abordagem que criminaliza o usuário, né? O vício é uma doença, né? Então a gente espera poder que essa CPI caminhe para um relatório mais baseado nas informações que os especialistas estão nos trazendo, né? Foi muito boa a discussão. Foi muito bom o debate que nós temos lá em Santos, por exemplo, porque ali ouvimos autoridades da polícia, ouvimos autoridades da área da saúde, né? E mesmo ali sentimos que não há tanta divergência em relação, por exemplo, à redução de danos, né? Então, a nossa contribuição, a gente espera poder colaborar e que aponte soluções. Por exemplo, o caso mais grave aqui em São Paulo é a Cracolândia, né, mais visível, né? Eu tive a oportunidade, como secretário municipal de serviços de São Paulo, de colaborar com um programa ali chamado De Braços Abertos, que a Prefeitura de São Paulo implantou. Como eu cuidava da parte de limpeza pública, né, eu coloquei nas frentes de trabalho ali, né, combinada com aquelas pessoas, usuários, que quisessem participar,
nós colocamos mais de 400 pessoas para trabalhar na limpeza da cidade, com uniforme, sabe, com dignidade. Elas trabalhavam 4 horas, 1 hora tinha que participar de uma palestra, de uma atividade mais comunitária. Aqueles que se sentiam vergonha, não queriam trabalhar na rua, podiam trabalhar na horta, né? E nós juntávamos as pessoas, né? E aí com isso você conseguia tirar. Eu lembro que participei no gabinete do prefeito Fernando Haddad de uma empresa, uma grande empresa aqui de São Paulo que trabalha com limpeza urbana, né? Predial, contratando 20 pessoas, frequentadores da Cracolândia, né? Então, agora, nós discordamos daquela forma que tanto o Dória, quando entrou, como agora se mantém, de você chegar com a repressão, espalhar pela cidade, porque depois fica mais difícil você trabalhar essas pessoas, né? Então tem que oferecer moradia, tem que oferecer tratamento de saúde, tem que oferecer trabalho. Nós entendemos que por aí é que você consegue ajudar essas pessoas a terem de volta uma vida social, né, saudável e sair do uso da droga, né? E pelo que tem tido ali de discussões, deve se prorrogar a CPI? Então, a CPI tem tido pouca atividade, né? Nós fizemos, acho que 2 reuniões. Ouvimos o vice-governador, depois tivemos essa audiência em Santos, não tivemos mais atividades nessas últimas semanas, né? Então, tenho a ideia de ir lá para Campinas, que é uma grande cidade, porque esse fenômeno de concentração de usuários acaba acontecendo nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, né? Nas grandes metrópoles, perdão. Então, provavelmente vamos ter necessidade de prorrogar, sim. E aí, além de Campinas, então, de fato, continuar fazendo como essa diligência, né, essa presença em Santos, de ouvir autoridades também dos lugares, porque é uma questão que a gente fala muito, né, que estamos acostumados a discutir muito a Cracolândia, mas essa questão de Cracolândias não é só aqui na capital paulista, também tem outros lugares, né? Tem, o fenômeno ele é espalhado, né? Porque é uma droga barata, é uma droga que o cidadão com pouco recurso, com R$5, com R$3, com R$4, ele consegue comprar uma pedra e saciar o vício. Ele acaba, se não tem dinheiro, ele acaba fazendo furtos, ele acaba, né, pegando uma doação de alguém, vai lá e troca. Então, por isso que tem aquele comércio ali, né? Mas é uma droga barata, por isso que ela mas ela não é mais danosa do que outras, né? Às vezes até as lícitas, né? Que eu acho que a gente é muito uma sociedade meio hipócrita, né? Porque, por exemplo, a bebida alcoólica causa muito mais males, né, ao ser humano do que, às vezes, drogas ilícitas. Mas há uma tolerância e até chique, às vezes, você, né, colecionar cachaça, tá tomando uísque na novela, é uma coisa chique, mas é um problema. A pessoa que vicia em álcool, por exemplo, ela pode sofrer doenças e ter outros problemas de saúde, levando à morte, inclusive, né? Mas, então, eu acho que falta a gente dar uma olhada maior aqui em São Paulo, né? Que programas o governo estadual está oferecendo, como é que ele está trabalhando, principalmente por conta da Cracolândia, que é a parte mais visível, né, desse problema, desse fenômeno social. Bom, seguindo agora um pouco para as outras atividades aqui, né? Você também integra a Comissão de Habitação, que é uma comissão recém-criada aqui. Então, queria saber também, né? Esse início de legislatura acaba tendo menos reuniões, também está ali entrando no esquema, mas o que já foi possível trabalhar lá na Comissão de Habitação? Tivemos uma reunião. Foi. Acaba tendo menos. Mas a gente talvez poucos projetos nessa temática, né? Por ser também uma nova, né, comissão. Uma comissão nova, evidentemente, mas nós já aprovamos, por exemplo, fazer um debate sobre o programa Minha Casa Minha Vida, o que esse programa vai trazer de recursos e investimentos aqui em São Paulo, como que o governo do estado pode participar e colaborar e complementar. Eu acho que está faltando fazer o debate da política estadual de habitação popular, o Casa Paulista, habitação para pessoas idosas, né? Então, eu acho que é uma comissão que tem muito a oferecer, não só em termos de debates, mas aperfeiçoamento legislativo, fiscalização, né? Temos que trazer o secretário de Habitação, o presidente da CDHU. Aprovamos de trazer o deputado federal Guilherme Boulos, que foi o relator do programa Minha Casa Minha Vida, que foi uma lei que foi aprovada recentemente, né? Quais são as mudanças
que foram feitas, né? Como que as prefeituras podem participar, como que os movimentos sociais podem participar. É só construção de habitação, é regularização fundiária, e o que tem de novidades nesse programa, né? E trazer junto a ex-ministra Inês Magalhães, que hoje é vice-presidente da Caixa Econômica Federal para a área de habitação, né? Então é a Caixa que financia esses programas. Então, do ponto de vista do programa federal, está aprovado já a agenda, né? Falta a data. Mas é uma comissão que pode oferecer muito para casa aqui, para o estado de São Paulo. Bom, também tem a Comissão de Assuntos Desportivos, né? Inclusive tem até, vou pegar aqui o número de um projeto, mas da sua autoria, que está lá na comissão, está sendo ainda analisado. Estou procurando aqui o número, vamos procurar. Eu não vou lembrar. Eu não lembro também, mas é o projeto, né, que fala de uma bolsa para também programas, um programa, na verdade, de incentivo aos esportes amadores. Então, queria que você falasse um pouquinho dessas atividades na comissão e desse projeto também. Nani, eu acabei me lembrando de uma coisa. Esse tema da habitação, né, voltando só um Por pouquinho, favor, parênteses só, tá? Vamos fazer o parênteses. Não, é porque nós estamos vivendo uma crise habitacional sem precedentes, assim, né? Você vê o tanto de gente morando nas ruas. E são famílias, né? O aumento é visível, né? Não é nem só nas estatísticas, né? O número de ocupações irregulares nas beiras de estradas, na Bom, periferia. O que aconteceu no começo do ano, né? Com os deslizamentos. Em áreas isoladas, complicadas, né? Áreas de mananciais, áreas de proteção. Então, por que isso? Porque não tem política, né? Por exemplo, o governo federal acabou com o programa Minha Casa Minha Vida. Durante 4 anos não teve qualquer ação nesse sentido. O governo Dória tentou fechar o CDHU, né, só fazendo unidades habitacionais através de parcerias com o mercado, isso encarece, né? E a grande demanda é a população de baixa renda, né? Então, esse é o desafio de você ter uma política pública, o Estado ajudando as pessoas a conseguirem uma moradia e subsidiando, porque o povo mais pobre, trabalhador, vai conseguir comprar uma casa financiamento de mercado, não vai conseguir, né? E então eu acho que é urgente uma política habitacional, né? Por isso que eu milito nesse tema e acho que esse tema é fundamental para permitir a segurança das famílias, a possibilidade das famílias terem não só proteção, mas uma perspectiva de melhorar de vida, né? Porque pagar aluguel, morar de favor, morar irregularmente é um drama que atinge centenas de milhares de famílias aqui em São Paulo, né? Bom, voltando ao esporte, que é um tema que eu também gosto muito, o esporte, assim, eu sou torcedor, eu admiro muito os esportes de alto rendimento, né, as seleções, isso é uma paixão do povo brasileiro, né? Seleção brasileira, olha aí como mobiliza, né? Mas o que acontece é o seguinte, que nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nos bairros, nos assentamentos, né, o povo pratica esporte e às vezes de forma inadequada, sem condições, né? Então, por exemplo, eu sou professor e já fui presidente da Comissão de Educação aqui da Assembleia. Eu entendo que uma política educacional tem que ter educação física, esporte na escola, tem que ter filosofia também, sociologia, matemática. Mas, porque praticar esporte tem a ver com lazer, tem a ver com as pessoas se distraírem, né? Tem a ver com a saúde das pessoas e movimenta a economia também, né? Então, o problema é que nós não temos qualquer política para apoiar esporte amador. Eu estou falando do futebol de várzea praticado não só nas grandes cidades, mas também no interior, tem muito futebol amador, né? A gente fala várzea aqui na cidade de São Paulo. Só na capital são 8 mil times de várzea. Nossa! É uma coisa impressionante, né? Sempre falo, o futebol de várzea integra os bairros, é saúde para quem pratica, né? Movimenta a economia local, porque é o uniforme, é o troféu, é o bar, é a compra da bola. Campeonato todo, e né? muita gente, é uma renda extra que muitos juízes agora estão, né? É os campeonatos que mobilizam as comunidades, é uma coisa impressionante, né? Tanto é que está chamando um pouco a atenção agora, até de emissoras como a Globo, de patrocinar, a final vai ser transmitida, coisa parecida, né? Mas fica muito na mão das próprias equipes, dos próprios cidadãos. Às vezes a prefeitura oferece o centro esportivo, né? Agora está investindo um pouco mais em campos gramados, com sintético, está melhorando um pouco, né?
Mas assim, fica muito na mão, e muita gente é excluída porque às vezes não tem condições de dar uma contribuição lá para o time, de pagar uma taxa ali de manutenção do espaço, né? Então exclui. Então eu defendo que o Estado tem que entrar mais pesado, ajudando a sociedade civil, as equipes, né? Não só o futebol. Porque tem muitos lugares que praticam basquete, né? Ali embaixo do... Às vezes espaços pequenos, tem uma quadra pequenininha ali, é o vôlei, né? São tantos esportes que são praticados assim, que eu elenquei no nosso projeto de lei. Falar, tem toda a lista ali no projeto. Inclusive, eu encontrei aqui o número, para quem quiser dar uma olhada mais a fundo. Obrigado, é o projeto de lei... Espera que o celular agora não está abrindo, mas é o projeto de lei 911 de 2023, institui o Programa de Incentivo ao Esporte Amador do Estado. Encontrei aqui. Então tem essa coisa do esporte praticado pelas pessoas comuns, mas também o esporte praticado pelas pessoas com deficiência, né? Nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, o Centro Paralímpico, que é uma coisa fantástica. É referência. Mas ele também está voltado para a competição, para estar voltado. Mas eu vejo, às vezes, como que o esporte inclui. Esses dias eu tive a oportunidade de voltar lá no meu bairro, na Coab Itaquera 1, aqui na Zona Leste, e visitar lá o centro esportivo. E a convite de um amigo... para ver como que as pessoas que têm autismo, que têm alguma paralisia, que têm um problema físico, né, alguma deficiência, ele se integra, ele fica feliz podendo participar de um esporte ali, né, seja o vôlei, seja ou brincadeiras, né, então assim, eu acho que o Estado tem que apoiar. Como? Financeiramente, né, contratando professores, ajudando as equipes contrate uma empresa que vai dar apoio, suporte material para essas equipes, para esses... Né? Faz convênio com as prefeituras, dá para fazer muita coisa. Né? E também o esporte que não é competição, mas é o esporte pelo lazer. Isso é muito saudável. Né? As pessoas que praticam esporte vão demandar menos problemas de saúde. Né? Então, agora, veja bem, sabe quanto que é o orçamento da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo hoje? Oficialmente foi aprovado para 2023 350 milhões. Desse total, o governo do Estado contingenciou 150, por aí. Então sobrou muito pouquinho. A secretária, uma boa pessoa, né? Ela veio aqui, prestou conta, mas não tem recurso. É 0,01%. É muito pouco, É muito pouco. Então, desculpa, 0,1%. Então, assim, não dá para fazer nada. Né? Então, nós precisamos quebrar um pouco essa cultura de que esporte, cultura são marginalizados no orçamento estadual, federal e, às vezes, municipal também. Né? Então, nós precisamos entender que você investindo mais em esporte vai diminuir os problemas de saúde, né? De violência. Então falta, eu acho que esse raciocínio para muitos dos governantes, e aqui em São Paulo isso infelizmente se arrasta há muito tempo. Né? Eu pretendo na Comissão de Esportes não só brigar pela aprovação de um projeto meu, ajudar a aprovar projetos dos deputados, mas também cobrar mais investimentos e quem sabe a nossa comissão possa incidir nos debates do orçamento para o ano que vem já, né? Aproveitando até nessa questão de debates do orçamento, né, a gente está tendo aí, a CFOP está percorrendo diversas cidades com as audiências públicas do orçamento, justamente para ouvir essas demandas, e você tem participado também de algumas audiências. Como é que tem sido esse momento e o que você tem percebido que é a principal demanda da população? Olha, é um esforço hercúleo da Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia, do deputado Gilmaci, deputado Enio Tato, Marcolino. Eu acompanhei 3 até agora, das 10. Não, já aconteceram umas 15. Né? Foi por aí. Esse fim de semana, quinta-feira, tem Mauá, tem Itaquaquecetuba, né? Sempre no finalzinho, a semana, esses dias até teve num sábado, né? Mas é sempre isso, 3 no final da semana. Muita coisa, né? Eu procurei acompanhar onde eu tenho mais relações com a região, né? Eu fui ao Vale do Ribeira, eu fui à região de Itapeva, eu fui aonde eu queria ter ido em Piracicaba, acabei não conseguindo, né? Mas eu fui aqui em Valinhos, né, na região de Campinas. Qual que é a ideia da comissão? Colher informações, demandas da população, dos vereadores, dos prefeitos, de lideranças da sociedade civil local,
para já preparar emendas para o orçamento que o governo vai mandar agora no mês que vem, né? Então, é uma coisa muito válida, propiciar a participação da sociedade na principal lei que nós votamos aqui, que é a lei orçamentária. É aquilo que nós vamos arrecadar da população em termos de impostos e como que vão ser gastos esses valores, né? Então, eu acho bacana isso, né? Escutar, né? É uma importante atividade da Assembleia. Assim, nas 3 que eu fui, muita reclamação da área de saúde, né? O povo se sente abandonado na área de saúde, né? Nós vivemos uma pandemia que acabou, o atendimento à pandemia do Covid acabou sendo priorizado. Então essas demandas que o Estado tem responsabilidade, que são exames, cirurgias eletivas, né? Especialidades, consultas, ficaram, porque o município cuida do básico, né? Então isso ficou represado, né? Então você tem filas de 10 mil pessoas aguardando uma oportunidade de fazer uma cirurgia de catarata, né? O governo federal criou um programa para auxiliar os estados a acelerar essas filas, né? O estado de São Paulo aderiu, já recebeu uma parte, mas ainda é muito lento do meu ponto de vista. Então, os problemas de saúde é muito grave, né? Os hospitais que faltam médicos, essas coisas, né? Outra reclamação, segurança pública, eu tenho percebido, né, o pessoal solicitando, e as regiões que são regiões agrícolas, né, que são regiões assim, que a base da economia é rural, a reclamação em relação às estradas, né, estradas vicinais, a escoamento, falta apoio para isso, né? Então, essas 3 áreas são muito... Mas assim, tem funcionário público que vem também reclamando, ou seja, uma categoria ali, né? Na questão da segurança, a falta de delegados, a falta de investigadores, né? Falta de policiais, porque São Paulo está vivendo isso, né? Faltam 15 mil policiais civis na estrutura do Estado. Pessoas que foram se aposentando, saindo e não foram recontratados, não foram contratadas pessoas para repor essas saídas, né? Então você tem, por exemplo, regiões como o Vale do Ribeira, que tem um delegado que dá plantão assim em várias delegacias. Por isso que não se elucidam os crimes em São Paulo, só 5%. Muita gente desanima até de fazer um BO, porque sabe que não vai ter encaminhamento nenhum daquilo, né? Então esse tema da segurança é grave. Faltam 10 mil policiais também na estrutura do Estado, né? Teve agora um reajuste, tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar, mas a demanda de contratação de novos policiais para repor aqueles que saem, que estão em tratamento médico, que estão em tratamento depressivo, que se aposentam, né? Então a área de segurança é uma área muito reclamada pela população, né? Nessas audiências, pelo menos nessas 3 que eu vi. Bom, agora seguindo até para as frentes parlamentares, né, que você coordena 2 frentes, a frente dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e uma outra que eu vou ler aqui o nome inteiro, que é grande. Em defesa do ciclo alimentar sustentável, fomento à reciclagem de resíduos, compostagem, agroecologia, circuitos curtos de produção, agricultura urbana e periurbana, alimentação saudável, cooperativismo, comércio justo, agroindústria e combate ao agrotóxico. Bom, dá para abordar tudo nessa frente? Como é que tem sido o trabalho? Na verdade, resumindo tudo isso, a gente chama de frente parlamentar do círculo da alimentação saudável, né? Porque legal, é circular, então nós vamos lançar essa frente no Dia Mundial da Alimentação, legal. 16 de outubro, né? Vamos fazer um seminário aqui, vamos chamar a sociedade para... Eu, quando trabalhei no governo do Fernando Haddad, eu introduzi a compostagem doméstica como política pública aqui em São Paulo, né? E também a compostagem dos resíduos das feiras, né? Implantei pátios de compostagem, porque não tem sentido você descartar os resíduos. Por exemplo, São Paulo tem 780 feiras semanalmente. Nossa. Cada uma produz em média 1 tonelada de resto de verdura, resto de fruta, né? E qual que é o modelo? O modelo de limpeza, a empresa de limpeza vai lá, varre, limpa, montua, coloca no caminhão, transporta até o aterro e enterra. Então não tem sentido, é um resíduo puro, um resíduo nobre,
né? Através de uma tecnologia simples você transforma em adubo orgânico classe A, demandado pelos agricultores do entorno de São Paulo, mesmo dentro de São Paulo, né? Então, implantei o pátio de compostagem na Lapa, com 30 feiras, implantamos na Moca, ali, na verdade fala Moca, mas está ali na Penha, Hermelino Matarazzo, né? E ali na região de São Mateus. É uma estrutura simples que você, ao invés de levar esse tipo de resíduo para o aterro, então você diminui o volume de lixo no aterro e dá um tratamento nobre, né? E tem uma saída fantástica, e é um projeto que eu me orgulho muito, né? E a compostagem doméstica, para você ter uma ideia que não é uma invenção nossa, um prefeito muito famoso de Nova York queria transformar a compostagem doméstica numa política pública compulsória, ou seja, o cidadão não tem que fazer em casa para diminuir o volume de resíduo. Porque o que nós produzimos de resíduo? Cada cidadão aqui em São Paulo, por exemplo, produz 1 quilo de resíduos por dia. Nossa. Lógico, uma família mais abastada, de classe mais rica, classe média, produz mais do que o pobre que consome menos, né? Mas em média é isso, né? Então, você tem só de resíduo, e metade disso, um pouco mais da metade, são resíduos orgânicos. Restos de comida, restos de feira, restos de fruta, casca, né? É lógico que nem tudo dá para você compostar, né? Mas através de uma composteira doméstica simples, uma minhoqueira, né? Mesmo os condomínios poderiam fazer isso. Eu, quando fui secretário, eu distribuí 3.000 composteiras domésticas num programa inicial. Essas famílias que se inscreviam e receberam, elas participavam de um treinamento, de uma capacitação, elas entravam numa rede pelo Facebook para trocar ideias. Não está dando certo aqui, o que eu faço? Tal, né? As minhocas morreram. Uma vai ajudando o outro, sabe? Então, uma rede de apoio assim, muito grande, né? E um programa de sucesso, né? Então tem gente que tem composteira nos apartamentos, é o meu caso, tem gente que tem no quintal, né? Para diminuir o volume de resíduo que você deposita para o caminhão de lixo pegar. A outra coisa é a reciclagem dos secos, né? Que a gente está mais acostumado, é mais simples, tem coleta seletiva, já tem né? uma política, né, para receber isso. Muitos municípios têm, você tem as cooperativas de catadores, né? Mas então a gente está querendo incentivar a compostagem no estado de São Paulo, que as prefeituras construam pátios de compostagem, fazer esse debate, né? E por quê? Porque tem a ver com o uso do composto para produzir alimentos, para você usar na roça, na tua horta, né? No teu jardim, né? E você cria uma cobertura vegetal, uma cobertura da terra, recompõe a cobertura vegetal de áreas degradadas. Então, assim, é uma coisa natural, simples, que eu acho que a gente devia fazer. Agora, nós também estamos dando um enfoque para a questão agroecológica, ou seja, o São Paulo está entupida de venenos, de agrotóxicos. A contaminação das águas que nós consumimos, bebemos nas cidades. Não sou eu que estou falando isso, é o Ministério da Saúde que está falando isso. Né? O nível de contaminação de agrotóxicos é muito alto. Por isso que tem aumentado a incidência de câncer, de depressão, de deformação fetal, porque muitos desses agrotóxicos usados deliberadamente aqui em São Paulo são causadores dessas enfermidades, dessas doenças, né? Então, assim, o Estado de São Paulo não tem controle sobre isso. Esses últimos anos, o que se liberou de agrotóxico, infelizmente o governo Lula ainda não mudou isso. Eu sou do PT, sou lulista, mas eu acho que nós não conseguimos mudar as portarias, porque o agrotóxico, o grande agronegócio manda, né? Manda no Ministério da Agricultura, manda na Secretaria de Agricultura, e para dar conta dessa política expansionista do grande agronegócio, soja, para exportação, eles demandam o uso de agrotóxicos. Então, eu acho que isso está fazendo um mal. É um tipo de agricultura que ela vai acabar com o meio ambiente. Por isso que eu acho que nós temos que buscar alternativas, né? Não só alternativas de defensores agrícolas para eliminar algumas pragas, isso já está se estudando, já está se produzindo muito. Eu visitei agora em Itaberá uma fábrica de insumos de defensivos, né, orgânicos, naturais, que não usam produtos químicos. A Embrapa já tem muitas linhas, né? Mas o problema é que há uma vamos dizer assim, o poder econômico se impõe, né?
e não se permite você buscar alternativas, porque as grandes indústrias do veneno, elas acabam, né? Então, assim, temos alternativa de produzir alimentos sem agrotóxicos, sem agroecologia, já tem gente fazendo isso, tem muitos sistemas, né? Mas eu aprovei uma lei agora, existe uma lei já em funcionamento em São Paulo que também apoia isso, mas funciona muito pouco, o Estado tem que entrar com mais força, né? Então, o nosso objetivo com essa frente é trabalhar esses temas, né? De buscar produção de alimentos saudáveis, com sistemas que não usam veneno, dar um outro tratamento para os resíduos sólidos, né, secos e molhados, né, que é o reciclagem, produção de composto, trabalhar vários temas ligados a isso, né? Então, vamos ver se a gente tem sucesso aí, né? Agora, a outra frente que eu já está funcionando, já lancei, que é a frente de apoio à economia solidária, né? Porque existem milhares de empreendimentos, como cooperativas, grupos de produção associados, né? Cooperativas de catadores, cooperativas de agricultores, que não são uma empresa privada. Empresa privada existe, tem todo apoio, vai sempre existir, mas ela visa o lucro do seu dono, né? E o dono contrata empregados para trabalhar, paga um salário, às vezes o trabalho é precário, mas a economia solidária ela organiza outros modelos de produção econômica, de bens e serviços, de comercialização, né? Eu acho que falta apoio do Estado para esses empreendimentos. O governo Lula criou uma Secretaria Nacional de Economia Solidária. Está o Gilberto Carvalho agora respondendo. Nos governos Lula e Dilma era o Paul Singer, professor de economia da USP, que era o nosso saudoso Paul Singer, falecido, né, que ele estudou muito isso, criou uma incubadora lá na USP. E eu aprovei uma lei aqui em 2011, criando uma política estadual de apoio, né, de fomento a esses empreendimentos. Usar espaços públicos para o pessoal poder vender, expor, criar linhas de assistência técnica, de financiamento para esses empreendimentos, né, fazer um mapeamento, dar apoio, né, e o governador Alckmin sancionou a lei, mas nunca regulamentou. Então, um dos objetivos da nossa frente parlamentar é regulamentar essa lei, né? Porque são, como eu te falei, milhares de empreendimentos dessa natureza, né? Que são formas que a população encontra para sobreviver, trabalhar, produzir de uma forma solidária, né? Que não busca a exploração do outro, né? O resultado que é obtido é repartido de forma mais justa, né? Então, isso é uma realidade, existe, mas às vezes fica à margem, né? Então eu defendo que o governo do Estado, o Estado em si, tem que dar mais apoio para esse tipo de iniciativa, né? E a dos objetivos do milênio eu estou vendo como lançar, porque ela abrange temas como educação, como saúde, né? Mas aqui na Assembleia são quase 300 frentes parlamentares. Nosso cuidado é uma não atropelar a outra, entrar na área do outro, mas não tem jeito, às vezes vai acabar se sobrepondo, mas vamos buscar dialogar com aqueles que têm os mesmos objetivos, né? Exatamente. Bom, deputado, eu agradeço então aqui a participação no podcast da LESP, tirando todas essas dúvidas, falando um pouquinho sobre as comissões e o trabalho aqui na Assembleia. Obrigada mesmo. Obrigado a você, Nani. Bom, esse foi então o podcast da LESP. A gente recebeu o deputado Simão Pedro, do PT, para falar um pouquinho sobre as atividades aqui no Parlamento Paulista. A gente volta no próximo episódio.